como eu disse, é uma grande alegria recebermos aqui o nosso irmão Raul. Raul de Melo Franco Júnior, promotor de justiça, não é? Por isso acredito que a grande maioria o conheça, não necessariamente da Casa Espírita, mas ele está sempre no jornal, não é? Sempre tem lá as ações do promotor de justiça, Dr. Raul, né? Ele é professor universitário, mestre e doutor em Direito. Trabalhador espírita há 25 anos, com a atividade principal na Casa Espírita Portal da Luz. Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possa nos transmitir a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Raul, que Jesus te abençoe. Que Jesus, nosso mestre e modelo, nos acompanhe nesses instantes de reflexão. Eu quero dizer mais uma vez da minha satisfação, do meu prazer de poder estar aqui com vocês, refletindo sobre temas que dizem respeito à minha vida em particular e à vida de cada um de vocês, os temas que os palestrantes preparam e vêm aqui expor. Nós podemos, eu normalmente estou do lado de lá, não do lado de cá. A gente tem a tentação de acreditar que quando o palestrante fala de alguma coisa, tudo aquilo já é plena realidade na vida dele, que ele só está aqui para mostrar algum exemplo, e isso não é verdade. Os palestrantes, em geral, estão cheios de falhas, de vicissitudes, de defeitos, de deficiências, e em busca daquela mesma evolução que todo adepto da doutrina espírita persegue, procura. Então, escolher um tema como esse, para falar da família, é um tema que diz respeito a todo mundo, porque eu imagino a família como um grande jardim, um jardim de almas, mas um jardim de almas que não tem só flores bonitas e perfumadas. No jardim também nós encontramos espinhos, nós encontramos flores que não são das mais belas, nós encontramos as pragas que vão surgindo no meio dele, exigindo da gente um trabalho contínuo de cultivo para que esse jardim cumpra a sua finalidade. Nós podemos falar da família em vários aspectos, falar da família na preparação do casamento, nós podemos falar da família do casamento, falando da família, do compromisso dos cônjuges, nós podemos falar da prole, dos filhos, nós podemos falar de um momento posterior em que os filhos já são grandes e os pais vão envelhecendo e vem a velhice com todos os seus problemas, as suas dificuldades. São várias etapas que a família vai passando. Hoje nós vamos falar mais especificamente, vamos centrar as nossas reflexões aqui no aspecto dos filhos. Então, a minha ideia, isso ainda não está preparado, ainda é um sonho, é um projeto, é usar família jardim de almas, namoro, família jardim de almas, casamento, família jardim de almas, filhos, netos, sogro e sogra. Tem muita coisa para se falar quando refletimos sobre a família. Mas hoje a gente vai tentar aqui enfocar um pouco mais a questão dos filhos. Mas antes vamos falar um pouquinho, de uma maneira mais genérica, o que é a família, que funções que a família cumpre, qual a sua importância, para que depois a gente possa, a partir desse calço, desse suporte, refletir um pouquinho sobre os nossos compromissos para com os filhos. E quando eu digo filhos, eu não estou me referindo só aos filhos biológicos, e não estou me referindo só à paternidade ou à maternidade biológica, genética. Porque a vida vai nos colocando em situações que nós acabamos por ser pai e filhos de gente que nós não geramos biologicamente.
Às vezes é um sobrinho, às vezes é um neto, às vezes é um filho de um vizinho. A gente exerce paternidade e maternidade de diversas formas, né? Aqueles que trabalham com a educação sabem muito bem o que significa isso, de cuidar de filhos dos outros, das outras pessoas, e exercer um pouco o papel de pai e de mãe em relação a essas pessoas. A família é um grupo social constituído por pelo menos duas pessoas que partilham a unidade doméstica, guardam compromissos uns para com os outros e são unidos por laços afetivos. Esse pequeno conceito tenta simplificar o que é que significa família. Então, desde que duas pessoas partilhem uma unidade doméstica, tenham compromissos e sejam unidos por laços afetivos, nós já temos uma família. Essa família pode ser apenas um casal, pode ser uma mãe e um filho, pode ser um pai e uma filha, pode ser dois filhos que acabaram perdendo os pais ao longo dos anos. Diversas situações nós temos em que pessoas unidas por um laço afetivo formam uma família e têm compromissos. E a dimensão desses compromissos é o que mais nos interessa. A prece que nós fizemos hoje aqui terminava dizendo que o seu primeiro compromisso para com Deus é a sua família. Então, nós precisamos refletir sobre esse compromisso, porque, de uma maneira geral, as pessoas se casam quase sempre um pouco iludidas com o que significa o casamento, o que significa a família, né? A Joana de Ângeles tem até uma passagem que fala disso, né? Não poucas vezes os nubentes, mal preparados para o consórcio matrimonial, dele esperam tudo, guindados aos paraísos da fantasia, esquecidos de que é um sério compromisso. E todo compromisso exige responsabilidades recíprocas a benefício dos resultados que se desejam colimar. A palavra de Joana de Ângeles se ajusta perfeitamente a cada um que sabe o significado de receber o cônjuge, seja o esposo, seja a esposa, e ter um compromisso com ele, e recebendo os filhos, e ter ali um lar que eu tenho que desempenhar uma série de compromissos. Essa reflexão que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Hoje, o mundo moderno nos coloca uma diversidade de tipos de famílias, uma pluralidade de tipos de famílias. Nós não temos mais aquele tipo básico, clássico, a família chamada família clássica. É um homem e uma mulher. É o homem, uma mulher e filhos. Nós temos famílias hoje de vários formatos. Algumas delas ainda carregam uma carga de preconceito muito grande da sociedade. Quem sabe uma outra hora nós possamos falar aqui sobre esses tipos de família, né? As famílias, às vezes, monoparentais, só tem um pai ou só tem uma mãe, ou famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, né? Tentei colocar aqui várias situações, né? Família dos esquisitos, que nem tem aquela ali, né? Temos uma diversidade de tipos de famílias, mas todas essas famílias, elas cumprem algumas funções fundamentais. Nós podemos colocar aqui pelo menos 4 funções importantes. A função procriativa. O que significa a função procriativa? Eu acho que é o jeito mais básico de cumprir aquele comando lá do livro do Gênesis da Bíblia, do primeiro capítulo, no versículo 28, que naquela alegoria da criação do mundo, vejam que aquilo é uma alegoria, aquela alegoria da criação do mundo, Deus teria falado para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai a terra. Essa função que Deus deu à humanidade naquele momento é exercida também pela função procriativa. Mas a função procriativa, ela não é apenas de multiplicação. Porque se a função procriativa fosse só de multiplicação, nós teríamos família
em todo o reino animal. E nós sabemos que as coisas não são bem assim. Mas a função procriativa representa um grande desenvolvimento, a maternidade, a paternidade, um grande desenvolvimento da realização pessoal e psíquica das pessoas. Tornar-se pai, tornar-se mãe, não é apenas para multiplicar ou para preservar a espécie. É também uma realização pessoal e a oportunidade de novos espíritos que reencarnam nesse planeta. Portanto, a família cumpre aqui uma função extremamente importante. Atingimos com isso, então, uma plenitude biológica, para alguns até psíquica, com a paternidade e com a maternidade. Mas não é apenas a função procriativa para a qual existe a família. A família também existe por uma função educativa. A função educativa, na verdade, prolonga a anterior, proporciona à prole os meios de desenvolvimento para a vida em sociedade. É através da função educativa que os filhos aprendem a linguagem, aprendem os costumes, as tradições familiares. É através da função educativa que os filhos recebem padrões morais, valores, princípios religiosos. Está na função educativa. Quando nós abandonamos um pouco essa função, e hoje nós temos uma tendência desse abandono, porque as pessoas vivem elétricas, ligadas em outras coisas, e muitas vezes dão mais importância para o Facebook do que para o filho, se preocupam demais com a tecnologia e vão deixando que os filhos sejam meio que educados por qualquer um ou pelo mundo, e acabamos negligenciando essa função, uma função importantíssima. No aspecto religioso, isso também é uma verdade. Tem gente que não encaminha os filhos para a evangelização, aqui a dona Leia dizendo da evangelização que recomeça, não encaminha os filhos para a evangelização porque acredita que os filhos devem escolher a religião quando forem adultos. O que tende a acontecer? Como ele não teve nenhuma iniciação religiosa, é bem provável que quando adulto ele não procure nada, não procure religião alguma. Não dê muita importância para isso, porque o pai e a mãe são os modelos dos filhos. E se aquilo que eu tomo por modelo não me indicou como suficiente, ou como importante, uma religião específica, é sinal que isso não deve ter muita importância. Deve ser alguma coisa um pouco secundária. Nós não temos pena de acordar o filho de manhã para ir para a escola, porque nós sabemos que é obrigação dele ir para a escola, ele tem que ir para a escola. Por que nós temos que ter pena de acordar o filho de manhã para vir para a evangelização? Porque, no fundo, por trás do nosso comportamento, está uma ideia de que o ensino público, fundamental, é mais importante do que o ensino religioso. O ensino religioso fica lá meio relegado, meio jogado para os cantos. E vamos permitindo que os filhos cresçam, se desenvolvam sem um princípio religioso. Falhamos na função educativa quando fazemos isso. Além da função educativa, a função educativa é tão importante que nos passa até noções de nacionalismo, por exemplo. Que Rui Barbosa dizia que a pátria é a família amplificada. Nós vamos aprendendo o respeito às leis, o respeito às instituições, o respeito aos mais velhos, na função educativa. Olha que função importante que a família exerce no exercício da educação. A função econômica. Nós temos que nos manter, dar um certo conforto, uma plataforma de subsistência material para a família. Portanto, precisamos da função econômica, seja dentro, seja fora de casa. É um pensamento machista mais antigo. Só encontrava função econômica em quem trabalhava fora de casa. Eu tive a oportunidade, lá em Matão, quando eu trabalhei lá, numa separação de um casal, o casal querer falar porque estava se separando e o marido falar assim, ela nunca trabalhou. Sempre quem trabalhou fui eu.
Eu é que ponho dinheiro dentro de casa, então ela não tem do que reclamar. É como se a mulher, com todo o trabalho que desenvolvia dentro de casa, porque não trabalhava fora, cuidando dos filhos, da roupa, da casa, da comida, etc., é como se tudo isso não tivesse uma função, um valor econômico, né? Normalmente esses maridos machistas só se tocam que tem valor econômico quando ele tem que pagar alguém para fazer. Aí ele percebe que é verdade, isso tem também um valor econômico. Tem que pagar alguém para lavar, tem que pagar alguém para cozinhar, tem que pagar alguém para cuidar da casa, tem que pagar alguém para cuidar dos filhos. Aí começa a cair um pouco a ficha, né, de saber que, olha, isso também tem função econômica. A função econômica, portanto, é também importante para que a família se mantenha, para que tenha um nível material de vida, porque veja que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas não disse que de pão não vive. Não é? Claro que nós precisamos da matéria, do bem material. E não há mal em buscar bens materiais, em adquirir bens materiais, desde que isso não seja a função primordial da minha vida. Desde que eu não viva só para adquirir, só para comprar. Desde que eu não me torne um consumista, desde que eu não seja escravo desses bens materiais. Mas, claro que eu preciso de suportes materiais, e a função econômica cumpre isso. A função emocional, acredito que seja a mais importante, na complementariedade dos sexos, é que o casal vai passando aos filhos valores emocionais. Quando a família falha nessa função, nós temos uma série de desarranjos familiares, neuroses, filhos que se jogam nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, gente que é descontrolada para resolver problemas pequenos da vida. Nós temos, em geral, uma tendência de aumentar demais os nossos problemas e subestimar os dos outros. Os problemas dos outros são sempre pequenos, os nossos são enormes. E quando eu não tenho suporte emocional para cuidar desses problemas, qualquer probleminha é um drama, é um transtorno, é uma batalha. E as pessoas não conseguem sequer ouvir mensagens que possam colocá-la no lugar certo, ou na maneira correta de enfrentar os problemas que tem, porque falta controle emocional. Eu me lembro que tinha um colega de infância, cujo pai, toda vez que ficava nervoso em casa, quebrava o que via pela frente. Atirava no chão, copo, prato, tacava na parede, e se tivesse gente por perto, tacava em quem estava por perto também. Um descontrole emocional que esse meu amigo, percebia, mas o irmão, depois de adulto, repetia as mesmas atitudes do pai. Passou aquilo como um aprendizado para ele. Sabe como é que você deve agir quando você estiver diante de um problema muito sério e você ficar nervoso? Quebre tudo que você encontra pela frente. Era essa a lição que ele aprendeu. Descontrole emocional. Uma outra mãe, toda vez que se descontrolava, dá cabeçada na parede. E se viu ela própria, algumas vezes, com vontade de ir na parede, malhar a cabeça na parede, porque era daquele jeito que a mãe ensinava para ela que tinha que enfrentar os problemas. Perdendo o controle físico até. Agredindo os outros, os espancamentos todos, se embriagando, porque não teve uma fundamentação da função emocional suficiente. As emoções escaparam das rédeas. Saíram como cavalos em disparada. E aí se descontrola e não sabe enfrentar não só os grandes problemas, os pequenos problemas que a vida vai apresentar. Agora, olhem que importante. Todas essas funções, elas não teriam sentido, e elas seriam todas elas deturpadas, se nós não tivermos aí um fio de costura entre essas funções, que é o amor. O amor deve ser o fluido que perspassa todas essas funções. Vejam que a função procriativa, sem o amor, seria o sexo animal.
Os animais se reproduzem sem que haja, naquilo que nós entendemos como mais profundo, amor. Há um instinto de preservação e de multiplicação da espécie. A função procriativa sem o amor é o sexo pelo sexo. A função educativa sem o amor transforma a família num reformatório, transforma a família num colégio militar, em que o pai e a mãe impõem ordens, chicoteiam, a pretexto de educar, porque falta amor. Há excesso de força e carência de amor. A função econômica, sem o amor, transforma a família numa empresa. É preciso gerar dinheiro, recursos, é preciso gastar, e os filhos vão entrando nessa onda consumista de que o que interessa na família é botar dinheiro para dentro. Se não tem dinheiro é uma desgraça. E quando falta dinheiro, a família sucumbe. Já se demonstrou mais de uma vez que mais de 50% das brigas de casais têm origem na falta de dinheiro. Falta dinheiro, a coisa desaba. Faltou, às vezes não é nem o básico, às vezes é até o supérfluo. É aquilo que eu planejava comprar, o que eu queria fazer, o dinheiro que não veio, e por falta de colocar o amor acima da função econômica, onde ele deve estar, a função econômica acaba tendo um peso tão grande que se transforma num flagelo para a família. Os filhos, a esposa, ou reciprocamente, filho contra filho, acabam se degladiando, se pegando por questões relacionadas a fatores econômicos. E hoje, por fatores econômicos banais, porque não pôde trocar o celular pelo último modelo, porque não vai dar certo a viagem que tinham pensado em fazer, porque não vai dar certo em trocar o carro ou pintar a casa, e isso acaba sendo colocado numa altura tal, onde faltou o amor e a função econômica deturpa tudo. Imagine então a função emocional sem o amor. Transformamos os filhos em neuróticos. A casa, a família passa a ser um hospital psiquiátrico, por falta de amor. Se não tiver o amor costurando essas funções, o amor que reequilibra, o amor que acha o meio termo, o amor que permite conversar sobre qualquer um desses temas, sem precisar gritar, sem precisar bater, sem precisar ofender moralmente. Quando falta essa linha de costura essencial dessas funções, os desequilíbrios vão gerando os problemas que a gente vê e que normalmente acabam desencadeando na separação do casal, na saída de casa, filhos que fogem, desaparecem, filhos que vão para um casamento qualquer para fugir da opressão do pai e da mãe, ou de um pai com uma educação muito militarizada em casa. Por outro lado, esse amor acha o ponto de equilíbrio de perceber que, por exemplo, na função educativa, não significa permitir qualquer coisa. Não significa não ter limites. E achar que se pode fazer qualquer coisa e que os filhos podem se referir ou se dirigir ao pai e à mãe de qualquer maneira. Aí vem a vigilância, tanto de um quanto de outro, principalmente do casal, para não permitir que o filho levante a voz ou se dirija agressivamente ou desrespeitosamente contra a mãe e vice-versa. Alguém tem que chamar a atenção. Olha, não, isso não é a maneira de falar com a sua mãe. Você não vai falar assim com a sua mãe. Eu não sou adepto da violência para educar filhos. Mas também não sou daqueles puritanos que acham que botar de castigo, às vezes dar um puxão de orelha ou dar um tapa, não resolva. Sabe? Eu acho que não podemos ter excessos. Agora, botar no lugar certo. Falar, você vai pensar aqui no que você fez. Você ia sair, você não vai mais. Você ia ter aquele dinheiro para a festinha, você perdeu. O filho tem que sentir que as coisas erradas e graves que ele faz têm consequências.
Nós vamos protegendo os filhos de uma maneira, a nossa geração principalmente foi protegendo tanto, acho que porque olhamos para gerações passadas, em que parece que nós éramos privados demais das coisas, né? Teve um palestrante que disse outro dia lá no portal que a nossa geração é a geração asinha de frango, né? Porque lá atrás, quando éramos crianças, a mãe reservava a coxa, o peito para o pai, para a pessoa mais importante, e a gente comia asinha. E agora, na geração atual, a gente dá a coxa, o peito para o filho e come a asinha. É a família asinha de frango. É a geração asinha de frango. Vamos querendo preservar demais os filhos. Esses dias eu fui levar a filha para fazer vestibular, em vários lugares, prestou vestibular em vários lugares, e em todos os lugares eu vi a mesma cena, aqui em Araraquara e em outras cidades. Os pais não aceitam deixar os filhos próximo da escola onde vai prestar a prova, tem que deixar na porta da escola. Onde já se viu meu filho ter que andar 100 metros para entrar na escola. Então engarrafa tudo, ninguém consegue andar, os carros bloqueiam todo o entorno da escola, porque todos os pais acham que o filho tem que descer no portão. Não pode descer lá na esquina, andar 100 metros. Então o pretexto para isso é que é tudo muito inseguro. Bom, a insegurança faz parte da nossa vida. Nós não podemos privar os filhos de ter controle quanto à segurança. Ele tem que saber olhar, saber onde ele entra, onde não entra, e saber correr também. Faz parte da educação. Faz parte da educação. Eu era criança, eu lembro que a minha mãe me levava, às vezes, numa costureira que havia lá perto de casa. E eu sempre fui um moleque assim de andar na rua, descalço, sem camisa, de calção. Era uma sujeira em pessoa. Mas esse menininho, filho da costureira, era um menininho que estava sempre trocadinho, muito bem trocadinho, e ficava no portãozinho da casa, segurando na gradinha, vendo o movimento da rua. E toda vez que eu ia lá com a minha mãe e ouvia aquele menino, eu morria de dó dele. Eu falava, nossa, isso aqui não é uma criança, é um presidiário. O menino passa o dia na grade. Até um determinada tarde, em que a mãe abriu o portão, porque estava um pipoqueiro do outro lado da rua. E assim que abriu o portão, ele saiu em disparada na direção do pipoqueiro, foi atropelado por um carro. Morreu o menino ali. Quer dizer, a gente quer proteger tanto que os filhos acabam não tendo noção dos perigos que a vida oferece. Nós temos que ter cuidados, temos sim. Eu vou lá buscar meu filho, minha filha de madrugada, às vezes em clube, numa festa, tal, porque tenho medo de falar vem com alguém ou vem sozinho. Tudo bem, aí nós já vivemos numa sociedade que é extremamente perigosa, mas isso tem limites. Eu tenho que falar para o meu filho, nas circunstâncias que isso é possível, que ele pegue o ônibus para ir, que ele ande a pé. Essa geração, se ela não fizer um pouquinho de ginástica, vai ser uma geração atrofiada. Não anda a pé. Não sabe o que significa um ônibus. Tem que andar, tem que deixar andar. Tem que se virar para ir para a escola, tem que carregar a própria bolsa. Pais que carregam a bolsa para o filho. Carrega a bolsa está muito pesada, pois então selecione o que precisa, o que não precisa levar, conversa com a escola, vê o que pode ser deixado na escola, mas quem tem que carregar a bolsa é o filho, ele que é o aluno. Carregar o peso dos livros faz parte da educação, faz parte, ele tem que saber que aquilo tem, e cuidar dos livros, não é só carregar, é cuidar deles. Eu via que comprava lápis, e o lápis durava uma semana. Eu falei, mas não é possível. Você está apontando demais. Eu percebi que o problema não era o apontador. Esquecia. Entregava o lápis para alguém, largava o lápis lá. Aí um dia eu arrumei um lápis desse tamanho, um toquinho. Falei, esperei esse aqui. Não, esse aí não dá nem para segurar. Falei, pois esse aí você põe tampa de caneta nele. Mas por quê? Falei, porque você tinha um bom. Mas você perdeu o terceiro. 3 você perdeu. Um mês de aula já perdeu 3 lápis. Agora você fica com o toquinho. Olha, se você perdeu o toquinho, eu tenho um menor aqui, ó. O toquinho menor que esse. Você vai ter que pôr 2 tampas para poder segurar. Depois de um tempinho, aí dá um outro lápis. Agora vamos ver se você vai ter cuidado com esse aqui.
A gente vai facilitando demais a vida dos filhos, até para coisas que são ruins para eles. Filho que quer excessivamente consumo de fast food, dos lanches. Ou seja, aí nas lancheterias aí da cidade, ou seja, pedir lanche em casa. Lá em casa começou a ter isso. Falei, não, vamos combinar o seguinte aqui. Eu não gosto desses lanches, eu tenho vários motivos para fazer um discurso sobre lanche, mas não, vamos deixar de lado. Vamos respeitar o gosto. Mas vamos combinar o seguinte: você vai pedir lanche uma vez por mês. Você escolhe qual que é o dia. E o dia que você pedir, eu vou marcar aqui na folhinha, que é para eu não esquecer, que você já pediu esse mês. Tá bom? Uma vez por mês. Porque senão, o que acontecia? Faz a comida, não come a comida, quer o lanche. Eu pedi o lanche, eu quero que traz o lanche. Com essas facilidades que a gente tem hoje, diz que tudo, diz que vai lá já levar o lanche com a facilidade. Então, nós temos que colocar limites. Os filhos têm que ter limites, ele tem que perceber que existe dificuldade para adquirir as coisas, que as coisas não são assim, não caem do céu, que as coisas acontecem na vida dele, não é por acaso, mas é por empenho, por esforço. É que ele também tem que fazer a parte dele, tem que se esforçar, tem que dar tarefas para os filhos. Ele tem que ter a função educativa, ele tem que ter a obrigação de arrumar a cama dele, de estender a cama dele, é uma coisa muito pequena, de guardar o chinelo, o sapato que ele usou, de levar a roupa para lavar no local que tem que ser lavado, ou se é um cesto, onde é que vai deixar a roupa. Ele tem que ter isso, faz parte da função educativa. Se eu vou fazendo por ele, ou se eu permito que alguém faça por ele, às vezes alguém que trabalha na casa, eu vou deseducando. Ele é que tem que fazer. Ele não vai ter a vida inteira alguém que faça. Ele não vai ter a vida inteira alguém atrás para ir preenchendo os espaços que ele deixa. E o pior, como ele não aprendeu que isso é importante, ele não vai passar isso para o filho dele. Ele não vai transmitir isso para o filho dele. E educação é transmissão de padrões. Se eu não passei esse padrão para ele, como é que ele vai passar para os filhos dele? Não vai passar. Então eu estou deseducando mais de uma geração, não é só a dele. Olha que responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente acaba tendo. Família e os filhos. Filiação biológica, filiação afetiva. Sabe que quando eu comecei a trabalhar na justiça, algumas brigas que haviam em processos a respeito de filiação eram resolvidas com a certidão de nascimento. Não importava que o sujeito, que era pai ou que era mãe, tivesse vivido muitos anos distante da família ou do filho. Ele voltou, às vezes a mãe faleceu, estava lá o filho vivendo com um avô, com uma avó. O sujeito vinha, ele não tinha identificação nenhuma com aquela criança, mas ele era o pai. Estava previsto lá no documento que ele era o pai. E ele entrava na justiça e pedia: eu quero a guarda desse filho, eu quero levar esse filho vai ficar comigo. E o filho enxergava naquele sujeito um estranho, porque viveu fora, às vezes o casal se separou muito cedo. E a justiça, 25 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha dúvida. Quem estava na certidão de nascimento como pai tinha preferência. E a criança que se virasse para se adaptar com ele. Só situações muito extremas, muito graves, que não era resolvido assim. Se o pai não tivesse condição moral ou material nenhuma para cuidar. Esse normalmente nem pedia também. Hoje, a justiça enxerga de outra maneira isso. E isso é sinal que valores morais e valores cristãos estão chegando nos tribunais, estão chegando na justiça. Hoje é o seguinte: vale mais a filiação afetiva do que a filiação biológica. Quem é que cuidou, quem é que conviveu, quem é que criou? Foi o fulano. Às vezes nem parente mas foi ele que cuidou, ele que vem cuidando nos últimos anos. Quem é que tem preferência? É esse que é o pai afetivo, não é o pai biológico. Muito frequentemente isso. Esse tem um outro lado que pode desagradar algumas pessoas. Quem tem uma criança como filho e criou aquela criança durante muito tempo, e depois lá, a criança já com 10, 12 anos, por um motivo qualquer, resolve desconfiar que ele não é o pai daquela criança. E vai à justiça e faz um exame de DNA, e esse exame de DNA mostra que ele não é mesmo o pai. Não é o pai biológico, mas ele é o pai afetivo.
acabaram os compromissos dele em relação a essa criança, porque uma prova científica diz que ele não é o pai? Não acabaram. Não acabaram. Hoje nós temos situações que a justiça decide assim, até quanto a pagamento de pensão alimentícia. Ah, estou livre da pensão, porque ficou provado aqui que eu não sou o pai. Sei lá quem é o pai, mas eu não sou. Mas aquela criança reconhece quem como pai? Ele. Viveu muitos anos com a criança, educou, etc. Mesmo provando que biologicamente ele não é o pai, ele tem responsabilidades, inclusive de pensionar a criança. Isso é uma evolução tremenda. Pode desagradar muita gente. Vai falar, puxa, eu tenho que pagar a pensão para um filho de um outro. Não é filho do outro. Ele é seu filho, porque a paternidade afetiva é mais importante que a biológica. Olha que conclusão bonita que a justiça demorou para chegar. Demorou. Isso é coisa assim de 3, 4 anos para cá, que se chegou a ter esse entendimento, né? Que a paternidade afetiva é mais importante que a biológica. Acontecia isso com avós que criavam um neto, o pai tinha sumido no mundo, a mãe às vezes tinha falecido, ou também tinha sumido, e de repente ele ou ela, o pai ou a mãe, voltavam e achavam que tinham que levar a criança embora. A criança acostumada e vendo como referência, como pai e mãe, na verdade, aquele avô e aquela avó. E achava que podia levar. Anos atrás, lá 2 décadas atrás, não tinha dúvida que ganhava, levava. Hoje em dia, não leva mais. O juiz vai ouvir até a criança. Com quem que você prefere ficar? Você vai falar com o meu avô, com a minha avó. Ele que é a referência. Vem criando durante vários anos, de repente é a certidão de nascimento que vai valer mais o papel do que a história da criança. Não tem cabimento. Paternidade afetiva, portanto, é muito mais importante que a biológica. Por isso que os casais homossexuais, 2 homens, 2 mulheres, quando criam uma criança, têm direitos de paternidade e maternidade em relação a ela. Isso pode desagradar muita gente, acho que é um absurdo, onde já se viu, a criança não vai ter mãe. Onde já se viu, a criança não vai ter pai, porque é criado por 2 mulheres. Despreza o caráter afetivo da filiação, que é muito mais importante do que o caráter biológico. Como se aqueles que tiveram famílias, entre aspas, normais, só gerassem filhos perfeitos. Esses são todos em ordem, todos equilibrados, todos muito sadios, muito tranquilos. E aqueles que são 2 homens ou 2 mulheres cuidando de uma criança, não, isso é um absurdo, o mundo já se viu, não pode. Coloca a afetividade em segundo plano. Está errado. Está errado. Eu prefiro 2 homens e 2 mulheres que cuidem de uma criança, dê carinho, atenção, cumpram as funções da família, inclusive a função emocional em relação àquela criança, do que a criança ficar lá socada dentro de um educandário, de um orfanato. Do que ficar com famílias que são aparentemente normais e que não cumprem aquelas funções e transformam os filhos em verdadeiros monstrinhos. Então, eu não posso olhar para a filiação e para o compromisso de família com uma carga de preconceito que diga ou é do jeito que eu penso, Adão e Eva, ou então qualquer outro jeito está errado, porque eu coloco a maternidade, a paternidade afetiva em segundo plano. E quando eu faço isso, eu erro. A paternidade e a maternidade afetiva são essenciais. Se elas não fossem assim, casais separados que se casam novamente, têm um pai ou uma mãe que não são os biológicos. Não são os biológicos. E muitas vezes são mais importantes do que os biológicos. Chico Xavier viveu isso. Chico Xavier viveu isso. A mãe que não era a mãe biológica, cuidou dele com uma maravilha. E antes da mãe biológica, dessa segunda mãe, dessa madrasta, que esse termo é muito pesado, dessa segunda mulher aparecer, ele sofreu barbaridade na mão de parentes. Mas a hora que apareceu o segundo casamento do pai, essa mulher educou o Chico com uma perfeição incrível. Fez dele o homem que ele se tornou. Não era a mãe biológica dele. Então, a maternidade ou a paternidade biológica, ela tem importância? Tem, mas é uma importância secundária. Porque a mais importante é a filiação afetiva.
Os vínculos afetivos que integram a relação familiar são incomparavelmente superiores aos vínculos genéticos. Essas oportunidades da vida de nos colocar filhos ou filhas, que às vezes não são exatamente os que nós geramos biologicamente, fazem parte dos nossos compromissos reencarnatórios. Olha, os compromissos reencarnatórios, a necessidade de crescimento espiritual, são geradores de paternidade e maternidade não planejadas. Não planejadas. Às vezes até via maternidade biológica. Não planejou, não queria ter mais filhos, etc. Né? Eu vejo a minha irmã, aconteceu isso. Quando teve o segundo filho, fez aquela operação, aquela laqueadura para não ter mais filho. Depois de 3 meses, voltou no médico e estava grávida. Não é? E a operação que eu tinha feito? Pois é, então provavelmente quando a senhora fez a operação, acho que já estava grávida. Ou a operação ainda não tinha surtido o efeito que tinha que surtir. Sei lá. Agora, esse filho que veio meio fora da encomenda, não tem uma finalidade reencarnatória? Mas é lógico que tem. É claro que tem. E existe um planejamento reencarnatório que te colocam dentro de casa filhos que você talvez nem quisesse. Nem quisesse. Não quero mais nenhum, não quero filhos. Mesmo gente que não tem filho nenhum, não gerou ninguém. Mas vem a vida lá e despeja na sua casa. A pessoa que eu conheço aqui em Ribeirão Bonito, a filha morreu no parto e deixou para ela, a avó e o avô, gêmeos. Quer dizer, eles já com uma idade avançada, voltaram a ser pai e mãe de 2 nenezinhos. Será que isso não tem um planejamento reencarnatório? Mas com certeza, com certeza existe um compromisso, esse compromisso talvez não planejado, que a paternidade vai proporcionando. Olha o que o Espiritismo nos fala a respeito da influência dos pais sobre os filhos. A pergunta 208 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o seu nascimento? Acreditem que os espíritos pudessem dizer alguma coisa, senão que exercem, porque nós exercemos através da educação, através da transmissão de padrões emocionais. Então, olha, há uma grande influência. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Olha o tamanho da responsabilidade. Ser pai, ser mãe, biológico ou não, é alguma coisa tão séria que a gente devia ter o hábito na sociedade moderna de exigir curso para casar, para tudo. Vai casar? Tem que fazer um curso, tem que ser diplomado. Curso de vários anos, a hora que você tiver já apto, tiver o diploma, vai casar lá, o cara fala: o senhor tem um diploma? Não tem diploma. Então, se você não tem o diploma, não está habilitado, né? O senhor não está habilitado para exercer essa função. Mais ou menos como exigem algumas profissões, que eu tenho que ter o diploma lá, senão eu não posso exercer. De tão grave que é isso. Eu vou casando achando que ter filhos e formar uma família é só festa. A primeira dificuldade que bate, as coisas se esfacelam. Eu não imaginei que fosse isso. Eu achei que fosse só festa. Que a família fosse só diversão. A hora que vem a responsabilidade, e são muitas, e não tem nenhuma família que não tenha os seus problemas para enfrentar. Não existem famílias perfeitas, simplesmente porque nossas famílias são formadas por seres humanos imperfeitos. Todos eles num grau de evolução ainda pequeno. Então vamos dar muita cabeçada. Vamos errar demais. E isso faz parte do programa reencarnatório daqui. Só que temos a obrigação de nos preparar, de aprender, de buscar ajuda quando não sabemos bem o que fazer.
de buscar orientação, de encaminhar os filhos, são obrigações básicas. Se nós falhamos, somos culpados por isso. Somos culpados. Negligenciamos. Olha ainda o que a doutrina espírita nos ensina. Os nossos filhos são espíritos. Parece básico, mas acredita que tem gente que esquece disso? Esquece que o filho é um espírito que já chega com uma mochilinha nas costas. Essa mochilinha nas costas são os compromissos de encarnações anteriores, são às vezes defeitos de personalidade, são problemas de saúde, chega com uma bagagem. Nós espíritas entendemos plenamente isso. Nós trazemos de encarnações passadas experiências positivas e negativas. Por isso que eu tenho 2 filhos, submeto os 2 ao mesmo tipo de educação, e às vezes um é uma beleza de criança, e o outro ninguém suporta. Quantas vezes já vimos isso? Um é fácil de tratar, de levar, o outro é insuportável, é difícil, não obedece, é duro, é mais resistente a qualquer tipo de aconselhamento, é mais rebelde. Um parece que se afina mais com as coisas que a gente entende que são do bem, gosta de ler, é mais quieto, vai dormir mais cedo. O outro não pode ver um livro na frente, se depender dele ele vai para balada todo dia, não quer saber de escola, não quer saber de estudo, e por incrível que pareça, as pessoas que vão surgindo ao redor dele são tudo do mesmo tipo. Parece que ele atrai, parece que ele tem um imã, e não só parece, é exatamente o que acontece, porque a vibração espiritual dele vai ter sintonia com quem? Com quem está na mesma estação. Então ele vai se aproximar de gente que tem aquele mesmo jeitão, meio malandrão, puxa, se pudesse, se ele gostasse do fulano, que é um menino tão centradinho, mas não, sempre essas tranqueiras que ele traz aqui, não é isso? Quantas vezes nós vimos isso? E por que 2 filhos, 3, às vezes mais, são tão diferentes um do outro? Será que o pai e a mãe trataram assim, de maneira tão diversa um o outro, para dar um resultado desse? Só pode imaginar isso quem não conhece a doutrina espírita. A mochilinha de um era uma, a do outro era outra. Um veio com meia dúzia de coisinha na mão, o outro veio com uma bagagem. E recebemos esses espíritos porque temos compromissos com eles. Temos o que aprender com cada um deles. Pais que recebem filhos com problemas físicos ou com problemas mentais. Alguém acha que isso é obra do acaso? Alguém acha que isso é um raio que caiu na sua cabeça? É claro que se eu recebi um filho com problema físico, com problema mental, com dificuldades de comportamento, é claro que eu tenho alguma coisa para resgatar com ele. E a condição dele é a condição do meu aprendizado. Eu preciso daquela lição. É daquele jeito, com aquela dificuldade, que eu vou aprender a ser pai ou a ser mãe. Eu não imaginava, eu achava que tinha que ser um filho assim, padrão nota 10. Me chega um filho com uma dificuldade, às vezes dificuldades que são físicas, mentais graves. E eu tenho obrigações em relação a ele, e de me dobrar na minha dedicação, de me fazer muito mais pai e mãe do que seria preciso em condições normais. Não é um aprendizado para a família inteira. É um aprendizado para o pai, é um aprendizado para a mãe, para os avós, para todo mundo da família. Sabe o que acontece com quem não entende que isso é uma lição que eu tenho que passar, um compromisso que eu tenho que desenvolver? Sabe o que acontece? Gente que esconde os filhos. Parece incrível, mas tem gente que esconde o filho. Esconde porque ele tem uma deficiência mental, esconde porque ele tem uma deficiência física, não aparece com o filho em público. Casais que se separam
porque um começa a culpar o outro da deficiência do filho. Vejam que pobreza espiritual que é isso. Que pobreza espiritual que é isso. A ponto de falar, olha, isso é culpa tua. Foi você que não cuidou disso, não tomou tal remédio. Você não passou repelente, foi picado pelo mosquito. E vamos achando culpados. Como se as coisas se resolvessem só assim, pela casualidade. Compromisso sério. Compromisso sério. Esses filhos são espíritos que nós recebemos. Pelo corpo material, os pais transmitem semelhanças físicas, mas não transmitem semelhança moral pela via genética. Se a gente conseguisse transmitir tudo, até conhecimento pela via genética, teriam feito um banco de sêmen com Einstein. Não é isso? Todos os gênios teriam obrigação de deixar uma reserva de sêmen para multiplicar gênios. Nós não transmitimos semelhanças morais pela via genética. A via de transmissão de conhecimentos morais, de padrões morais, é a educação, é a convivência, é o dia a dia. É eu exigir que o filho se sente para conversar comigo, é eu ter tempo para ele, eu preciso de tempo para ele, é eu retirá-lo da frente da televisão, eu botar na minha cabeça que o número 1 dos meus interesses deve ser o filho e não o meu celular, deve ser o filho e não o meu emprego, deve ser o filho e não minha conta bancária. E isso exige esforço. Exige esforço, porque a gente tem uma tendência de se acomodar, de entrar numa zona de conforto, e achar que os filhos vão aprendendo aí por osmose. Assim, só olhando como é que vão aprendendo como é que fica. Não é pela via, e isso a doutrina espírita nos fala, não é pela via genética que nós transmitimos padrões morais. Semelhanças morais podem existir pela simpatia ou afinidade dos espíritos. Pode até ser que lá no momento do plano reencarnatório, algum espírito que simpatize com você, até pelo seu padrão moral, queira reencarnar na sua família. É possível. Essa afinidade é uma afinidade anterior à encarnação. Mas não é porque eu transmiti pela via genética a ele algum conhecimento moral, que ele vai aprender simplesmente comigo, com a convivência. Filho não é encomenda, é lição de casa. Já pensou se fosse encomenda? Todo mundo ia pedir o melhor modelo, o perfeitinho, o certinho, o educadinho, o estudioso, o habilidoso, ia mandar uma ficha na encomenda. E mais ainda, se não viesse do jeito que eu pedi, eu devolvo. Nós temos situações como essa na justiça, eu fico pasmo quando eu vejo isso. Gente que adota uma criança, adota de papel passado, portanto a filiação adotiva, ela é igualzinha à filiação biológica. Você é pai, você é mãe. E depois, lá pelas tantas, alguns anos depois, em face das dificuldades normais que a educação vai apresentando, principalmente quem pegou uma criança para adotar, que já tinha alguns anos de convivência em outros ambientes, começa a ter dificuldade e vai lá no fórum quer devolver. Eu vim devolver porque veio com defeito. Não estou me dando bem, está sendo muito difícil para mim, quer devolver. Fala assim, escuta, se fosse seu filho biológico, você ia fazer o quê? Você ia devolver onde? Tem algum posto de troca, alguma coisa assim? Tem devolução. Aprenda a ser pai, aprenda a ser mãe. É lição. É lição de casa. Se você não se sente preparado para educar uma criança, não se atreva a adotar uma. Se você vê muita dificuldade com a sua filiação, com os filhos que você já tem, tire da cabeça a ideia de querer adotar outro, porque você não está dando conta daqueles que te deram. Você vai querer pegar mais? A adoção é um grande desafio. Não sei se já veio aqui um palestrante de São Carlos que adotou 5, todos eles com problemas mentais. Todos eles com... Esse sujeito é um herói. E um cara extremamente capacitado para educar.
extremamente capacitado. A vizinhança até ajuda, porque os recursos que precisam para educar as crianças numa condição dessa são muito exigentes. Precisa de muito dinheiro para fazer isso. A comunidade lá em São Carlos ajuda. Agora, quem não tem esse preparo, desmistifique um pouco aquela ideia romântica de adotar, porque senão a gente corre o risco de você fazer mais mal do que bem para essa criança. Agora, se você realmente chegou à conclusão que a adoção é a opção, sinal de evolução espiritual, sem dúvida, cumpra o seu compromisso rigorosamente. Não tem diferença do filho biológico. Não tem oportunidade de romper isso, de devolução. Um espírito perverso pode pedir bons pais na esperança de se regenerar. Olha aí, imagine lá no plano reencarnatório, estação de planejamento reencarnatório. Já leram o Nosso Lar? Fala o Nosso Lar, um planejamento de onde é que você vai reencarnar. Fala assim, olha, esse aqui é do peru, hein? Esse é difícil. Mas esse casal aqui que vai receber, esses são gente muito boas, e ele está vendo aqui que aquele casal é gente tão preparada que ele fala assim, aqueles vão me desentortar. Eu quero ir naquela família lá, ó. E a gente recebe espíritos às vezes perversos, mas que confiaram na sua capacidade de educá-lo. Portanto, não desista dela. Foi um voto de confiança. E se a espiritualidade permitiu que ele reencarnasse de acordo com aquela escolha, é porque sabe que você, ou vocês, são capazes de dar conta desse recado. Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que possa carregar. É difícil? É difícil, porque às vezes a gente recebe espíritos que são muito ainda imperfeitos. Andaram um pouco na escala evolutiva. E às vezes recebo junto com outros que estão mais adiantados. E tenho compromisso em relação a todos. Filhos maus são provas para os pais. Maus no sentido de um atraso espiritual, porque ninguém é essencialmente mau. Aliás, a doutrina espírita não aceita que Deus tenha criado algum espírito essencialmente mau. Daí porque não aceitamos a figura do demônio. O espírita não tem o demônio. Porque Deus, sendo essencialmente bom, jamais iria criar um ser essencialmente mau. Não é da natureza de Deus. E o demônio é uma figura criada muito a propósito, para ter umas costas muito largas, para eu jogar nas costas dele os meus defeitos. Sabe por que eu fiz? Foi tentação. Foi o demônio que me tentou. Eu fui incapaz porque foi Satanás. Não foi Satanás, foi você mesmo. Foi você com as suas imperfeições, com a sua falta de vigilância, por não procurar se aprimorar no crescimento espiritual, que falhou. Então, não temos pessoas, espíritos que sejam essencialmente maus, mas esses que são menos evoluídos, que eu vou chamar aqui de filhos maus, são provas para os pais. Lições difíceis que a gente tem que passar também. Pensamentos e orações não servem para atrair espírito bom. Olha só, a grávida pede todo dia para que venha um espírito de um gênio para ela. Isso vai resolver o problema? Orações vão atrair espíritos bons para um corpo em formação? Não, mas essas orações podem até transformá-lo. Até porque desde o momento da concepção, o espírito que vai reencarnar ali já está se aproximando pouco a pouco, cada vez se completando mais naquele novo corpo, e esse acoplamento espírito, perispírito e matéria vai se dar durante a evolução da gestação. Então não dá para escolher, já escolherão. Então as minhas orações vão ter que efeito? Vão ter efeito desse espírito mesmo já ir se preparando, ir se melhorando, se conscientizando do que é que ele vai vir fazer aqui. Isso sim. Agora, escolher para ter sorte, eu vou escolher para Deus mandar um bonzinho, aí não dá, porque eu vou receber o espírito que eu preciso receber. Por que ele vem? Por que vem aquele filho? Porque é daquele que eu precisava. Por que eu sou a mãe ou eu sou o pai dele? Porque é a mãe ou o pai que ele precisava ter. Essa, com as dificuldades de vida, às vezes materiais, circunstanciais, no país que ele vive, com todas as dificuldades próprias para a evolução daquele espírito e de quem o recebe. Morando com o inimigo.
É a sensação que alguns podem ter. Não é rara a hipótese de integrar em uma mesma família antigos inimigos, antagonistas que necessitam aprender a lição do amor. Aquele que lá em encarnações passadas foi um seu desafeto, a quem você muito prejudicou, ou que muito te prejudicou e você não foi capaz de perdoar, vem agora pelo laço da maternidade ou da paternidade, para que você aprenda a amá-lo numa circunstância diferente. E às vezes você sente alguns resquícios daquele relacionamento passado. Ele ou ela, filho ou a filha, também às vezes sentem. E em determinado momento começam a achar que aquele modo de você repreender, o jeito de você falar, tem alguma coisa de uma maldade da encarnação passada. Pode ser sim que eu esteja dando vazão a comportamentos de antipatia, e não é incomum que o pai ou a mãe tenha mais simpatia por um do que por outro. E pode até ser em razão disso. Circunstâncias de encarnações passadas que me colocaram agora dentro da minha casa pessoas que outrora foram meus inimigos. A maneira de superação disso não é outra senão o amor. Aliás, ele só veio na sua família, como seu filho, como sua filha, para que você aprenda a amá-lo, porque não foi capaz de amá-lo anteriormente. Para que você aprenda a perdoá-lo, porque não foi capaz de perdoá-lo anteriormente. Os livros do André Luiz estão cheios de situações como essas, relatos interessantíssimos de novas encarnações em razão de desafetos de encarnações passadas, ou às vezes até da mesma encarnação. Da mesma encarnação, voltam ainda na mesma encarnação para que você possa resgatar alguma coisa com ele. Essa divergência pode se revelar inclusive em gêmeos ou até em siameses. Olha, essa diferença, esse antagonismo. Às vezes dois que eram grandes inimigos encarnaram na mesma família e na mesma barriga, no mesmo momento. São irmãos gêmeos, às vezes até grudados, siameses. É o jeito que a espiritualidade arrumou de falar assim: vocês vão se ajustar. Entra aí, se ajustem. Um amigo meu usou uma técnica extrema para tentar parar a briga entre o filho e a filha. Com pouca diferença de idade, uns 2 anos, e os dois viviam se degladiando. Se pegavam por qualquer coisinha. E ele já tinha feito de tudo, já tinha colocado de castigo, já tinha falado, já tinha conversado, não tinha jeito. Um dia ele resolveu usar uma técnica perigosa, a extrema. Fez o seguinte: vocês estão brigando? Espera aí um pouquinho. Foi lá fora, pegou 2 pedaços de pau, deu um pedaço de pau na mão de cada um, botou os 2 no quarto e falou assim: só vão sair daí a hora que tiver um morto. Fechou a porta. Aí os meninos contaram depois que ficou um olhando para o outro com o pau na mão. Até que começaram a ver o ridículo daquilo. Aí saíram abraçados. Um outro amigo meu, colega meu lá da faculdade, os filhos brigando o tempo todo no banco de trás do carro. A família dele é de Bauru, indo para Bauru, e os dois se pegando no banco de trás. Parou o carro na estrada, desça os dois. Desceu, os dois desceram, fechou a porta e saiu com o carro. A hora que vocês se acertarem, eu volto para pegar. Deixou eles mais de hora lá, parados. Aí sentou, voltou, estavam os dois sentadinhos lá no canto da estrada, esperando. Técnica para filho rebelde. Isso aconteceu comigo. Entrei num shopping, filho pequeno, tinha 5 anos de idade. Assim que entrou, começou a cismar que queria um brinquedo, uma boneca, não lembro nem o que era. E começou a fazer um escarcéu. Eu quero ir pular no chão e espernear. Fazia 5 minutos que eu tinha entrado no shopping. Assim, acabou o passeio. Catei, voltou, pus no carro, voltei para casa. Estava lá em Ribeirão Preto. Voltei para casa. Frustrou a esposa, eu que também queria passear no shopping, mas ela aprendeu. Falou assim: se eu fizer berreiro, acaba o passeio na hora. Acaba o passeio, encerra o passeio.
Foi um sacrifício para a gente? Foi um sacrifício para a gente, mas ela nunca mais fez isso. Nunca mais fez. Entrava lá, eu posso isso, eu posso aquilo, mas nunca fazia escândalo. Permitir que o filho faça um escândalo em público, sem que tenha nenhum tipo de consequência. Mas como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu tenho que ir embora com ele dali na hora. Tem que pegar a criança e falar, você precisa aprender a ter limite, seja que idade for, e às vezes não adianta discurso. Com uma criança de uma idade dessa, não adianta você fazer um discurso moral. Você tem que ter atitude em relação a ela. Tem que ir embora. Ah, mas estragou meu passeio também, mas paciência. Paciência. Faz parte desse sacrifício dos pais no aprendizado. A personalidade desses filhos é complexa. Não é uma coisa simplesinha. Eles infelizmente não vêm com o botãozinho aqui atrás da nuca com liga e desliga. Às vezes a gente até queria que tivesse um, apertasse o botãozinho, pã, parou. Eles não vêm. Por quê? Porque essa personalidade, olha, é resultado de fatores biológicos, psíquicos, sociais, espirituais. Ele é um complexo de coisas. Ele vai sendo formado e deformado pelo meio em que vive, pela escola que ele frequenta, pela vizinhança que ele visita, pelos amigos que ele tem. Cada vez que ele vai na casa de um amigo que não tem limites na família, ele volta mais aceso. Fulano lá faz, e lá não tem problema nenhum. Ele volta com a vontade de fazer também. Volta com um vocabulário novo. Vem falando umas coisas que você não sabe onde aprendeu, porque não é só a gente que consegue formar. Ele tem fatores sociais que afetam a sua personalidade. E a gente não domina esses fatores. Como é que nós dominamos hoje a influência que a internet exerce sobre os filhos? Como é que nós dominamos? Nós temos que impor limites. Filho pode usar o computador? Pode, mas ele tem que ter horário para usar o computador. Ele não pode usar o computador de noite, ele não pode ficar até altas horas da madrugada no computador. Eu tenho que impor limites para ele. Senão claro que ele vai preferir fazer alguma coisa que lhe é muito mais prazerosa do que estudar, do que ter compromisso com uma religião, do que ir ao centro espírita ou à igreja que frequente. Claro. Para o pai acomodado, para a mãe acomodada, é mais fácil dar o videogame, dar o celular, dá o computador e deixa ele fazer o que ele quiser. E eu fecho o olho, faz de conta que eu não sei que ele está buscando coisas boas e coisas ruins também. Crianças que vão se transformando em neuróticos porque passam 10, 12, 18 horas num jogo. Como é que uma coisa dessa pode fazer bem para alguém? Não é possível que um negócio desse faça bem para alguém. Nada feito repetitivamente por 18 horas faz bem para alguém. Nem comer, nem beber, nada. Não existe alguma coisa com uma continuidade tão grande, uma carga tão grande de horário que possa fazer bem. Eu tenho que impor limites. Ele vai gostar? Com certeza não. Vai dizer que você é um ditador ou uma ditadora, que aquilo é um absurdo, onde já se viu, etc. Mas eu tenho que impor limites. Ele tem que saber que tem dias da semana que ele não pode jogar nada, tem dias da semana que ele pode, mas vai ter horário. Tem que saber. É imposição de limites. Se eu não faço isso, fica sem rédea. Vai para qualquer lado. E que eu não me espante depois com as consequências disso. Hoje, ele acha prazer num joguinho que fica 18 horas. Amanhã não vai ter mais o joguinho e ele vai procurar o prazer em outras coisas. Entre elas, o álcool e a droga. A busca, é a fuga. E vai querer ficar 18 horas sob a influência daquilo. É o modelo que eu fui passando para ele. E quando as desgraças acontecem, eu me pergunto, moça, onde é que foi que eu errei? O que é que foi que eu fiz? Por que foi assim? Que eu dei tudo o que ele precisava, fiz tudo o que ele queria. É justamente esse o problema. Filhos que acham que tem que comprar tudo o que lhe dá na cabeça. Tudo. E eu acho que tenho que preencher todas as vontades dele, por mais absurdas que possam parecer. Como o sistema consumista tem por base a obsolescência, significa as coisas que você tem hoje, amanhã já são antigas,
Esse é o propósito da sociedade de consumo. Sempre o que você tem já está defasado. É o celular, é o computador, é o carro, seja o que for. Então sempre vai ter reivindicação de querer o modelo mais novo. E eu tenho que sempre achar que eu tenho que atender. A cada vez que ele pedir, eu tenho que dar um novo. Sempre o mais moderno, o mais caro. Gente que não dá para a educação, não investe em qualquer outra coisa que seja realmente de valor moral, 1/3 do que paga num celular para dar para o filho. Crianças que têm 5, 6 anos de idade com celulares que custam 4, 5 mil reais. Isso é um absurdo. Isso uma completa, um completo esquecimento de uma escala de valores. Joguei isso fora. E a gente vê onde é que essas coisas chegam. Elas chegam depois lá na justiça. Estou cansado de atender gente assim. A promotora da infância e da juventude, então nem se diga. Eu vejo quantos e quantos casos, e não é só gente de famílias sem posses, não. Família que tem condições materiais muito grandes. Aliás, às vezes até a condição material exagerada é que proporcionou isso. Excesso de vantagens materiais. Pensamento consumista. Não percebe valor em nada que não seja aquilo da tecnologia, do último modelo, daquilo que o fulano tem, que a fulana tem. Que valores nós estamos passando para esses filhos? Valores que são falsos, evidentemente. Filhos são bênçãos, não são só problemas. Por isso que eu falei que é um jardim. A nossa dificuldade é manter esse jardim harmônico. O cultivo do carinho, da afetividade, da aprendizagem recíproca faz da família a beleza da roseira. As dificuldades existem, nós temos que enfrentá-las, mas a família é muito mais do que um feixe de dificuldades. A família tem a beleza que eu preciso descobrir. E eu preciso descobrir, não é só no momento da festa do nascimento, não é só o momento da festa de aniversário. Eu preciso descobrir que essa oportunidade de conviver com espíritos e resgatando junto com eles os meus compromissos é a beleza da vida. A beleza da vida também está nisso. Olha o que diz Emmanuel. Os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico. Solicitam-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Sejam quais forem as circunstâncias constrangedoras que te afligem no lar, reflete, acima de tudo, em teus filhos, que precisam de ti. Acho que isso resume muito, o que nós dissemos até agora. Algumas tarefas dos pais. Ninguém cresce sem amor, ninguém dá amor sem dedicar tempo. Quer ser pai e mãe de verdade? Tenha o tempo para você sentar lá com o seu filho, fazer atividade junto com ele. Se é o videogame que ele tanto aprecia, aprenda a jogar o joguinho dele, joga junto com ele. Nem que seja por pouco tempo, mas jogue. Para mostrar para ele que, olha, agora vamos fazer uma outra coisa, vamos ter uma outra atividade. Alguns anos atrás, eu na tentativa de tirar o meu da frente do computador, que já era um exagero, e impondo limites, e ele sempre de bico, eu resolvi começar a fazer umas coisas meio fora de esquadro. Comprei um caiaque. Seu pai, o que você está fazendo com esse caiaque? Você não tem mais idade para isso aí, caiaque. Ou um caiaque de 2. Não dá para ir sozinho. Tem que ir junto. Aí comecei a botava o caiaque lá em cima do carro, ia nas represinhas que tem por aqui. Tem uma ali em Silvânia, muito boa. Vamos lá remar. Primeira vez ele foi meio contrariado, ele queria mesmo ficar lá no computador. Mas foi. Aí foi uma vez, gostou, já começou a chamar um coleguinha para ir junto, com colete, etc. Uma segurança suficiente. O trabalho de botar o caiaque lá em cima, amarrar tudo, juntar todas as coisas, pegar o colete, descer, vestir, desmontar tudo, pôr na água, tirar da água, botar lá para ir embora. Faz parte. Você está fazendo alguma coisa junto com ele. Bicicleta, outra coisa excelente. Acha uns cantos, aí tem uns lugares aqui na cidade ótimos para se andar de bicicleta sem perigo.
Alguns cantões aí, asfalto e pouquíssimo movimento de carro. Vai lá andar com ele. Leva, puxa junto para fazer alguma coisa com você. Leva para pescar. Vai lá, não pesca e pague. Tira da frente da televisão. Tira da frente da telinha do celular. Esses nossos filhos vão ter todos eles problemas de cervical. Sim, o dia inteiro com o pescoço abaixado, olhando no celular. Se é inevitável ter o celular, use o celular com bom senso, com sabedoria. Os romanos diziam: a virtude está no meio, nem uma ponta nem outra. Não vou privá-los, também não vou transformar meus filhos num alienígena que não sabe o que está acontecendo no mundo. Tudo bem, mas também não posso achar que é só a tecnologia que pode levá-los. Tenho que achar alternativas para fazer isso. Leva para uma caminhada, leva para alguma coisa diferente, de preferência de dentro de casa, e de preferência que não seja para o consumo. Não é só ir em restaurante, não é só ir em shopping. De preferência que não seja essa mentalidade consumista. Você também começa a acreditar que conviver com você significa gastar. Tem que ir em algum lugar onde você vai ter que pôr a mão na carteira para conviver com ele. E existem alternativas muito mais sadias de conviver com os filhos, sem precisar usar a carteira. Tem que dedicar tempo. Sem tempo não dá para dedicar amor. Para sentá-la no chão, para brincar de alguma coisa com ele. Os que já são mais velhos, que já têm filhos mais velhos, a missão não acaba. Filho casado continua sendo filho e continua tendo as suas carências. Chame ele também. Chame ele para ir pescar com você. Chame ele para ajudar você a consertar alguma coisa. Chame ele para fazer uma limpeza num determinado setor da sua casa. Não perca a oportunidade de dizer para os filhos, se você já não disse, que o ama. Filhos que passam a vida inteira sem escutar isso do pai e da mãe, principalmente do pai, que normalmente os homens são mais secos, mais duros. Nunca falaram isso para o filho. Vão esperar o quê? Vão esperar que ele te fale isso na beira do seu caixão? Diga isso para o seu filho: filho, eu nunca falei isso para você, mas eu preciso dizer isso para você. Eu te amo. O filho tem necessidade de ouvir isso, seja da mãe, seja do pai. Todos eles, em qualquer idade, têm necessidade de ouvir isso. E não é ouvir isso uma vez só, não. Repita sempre que possível para ele isso. Ele tem em você, com todos os defeitos que ele foi reconhecendo que você tem, ele tem em você um modelo, um sinal, uma orientação, um paradigma. Não pode faltar o amor nisso. Não pode faltar. Ele vai buscar esse amor em outros lugares. Tenho que dizer isso. Fale isso desde a criança pequena. Mas até na idade adulta. Até para os filhos casados. Vou dizer isso para os netos vão chegando, a gente vai tendo mais facilidade para fazer isso. Mas para os filhos casados também. Enfrentar, tirar aquela casca dura que eu sempre fui. E mostrar para o filho: olha, por trás dessa carapaça toda aqui, que parece um tatu, tem um coração. E tem um coração de alguém que tem uma afeição especial por você. Tem que falar isso para ele. Pais que nunca tiveram essa experiência, a primeira vez que tem, vão chorar. Vão chorar, porque isso vai ser forte demais. Forte demais. E eu tenho que fazer. Não posso ir passando por essa vida deixando isso para trás. É básico na relação pai e filho, mãe e filha, pai e filha. É básico. Tenho que fazer isso. A assistência material é importante. O excesso produzirá filhos dependentes e acomodados. Olha como é que nesse gato aí, olha aqui. Eu preciso ajudar materialmente? Preciso ajudar materialmente, mas não posso dar demais. Aqueles que têm uma condição financeira melhor, têm uma tentação de dar muito para os filhos, demais para os filhos. No fundo, é um jeito de atrofiar as capacidades deles. Porque como ele sabe que você é um esteio financeiro, ele não se esforça muito não para que o resultado financeiro venha por força própria. Ele vai procurar em você isso.
Tenho que ajudar? Tenho. Eu não vou deixar um filho amíngua, morando embaixo de uma ponte. Eu tenho que ajudar, mas sem excesso. Eu tenho que mostrar para ele que há responsabilidade dele. Ele é que tem que construir a vida dele, ele que tem que educar os filhos dele, ele é que tem que assumir os compromissos financeiros dele. Eu posso até ajudar, está na retaguarda, mas fazer por ele não. Ele é que tem que fazer. Filhos não são propriedades. Nós os criamos para a experiência do mundo. Gente que se apega demais no filho e não deixa ele fluir, não deixa voar. Às vezes se apega tanto que interfere demais na vida dele, até depois de casado. Estraga o casamento dele. Quantas situações dessas que nós já não vimos? Sogro, sogra, pai e mãe bem intencionados, mas excessivamente intrometidos. Não deixa que eles resolvam os problemas deles. Quando o filho casou de novo e volta para casa rapidinho com problema, eu tenho que falar para ele: olha, os problemas lá do seu casamento é você que tem que resolver. Eu posso te dar uma dica, mas resolver por você não. Você não vai se esconder na minha casa dos seus problemas do casamento. Você vai enfrentar os seus problemas do casamento. Você vai resolver lá com a sua mulher com o seu esposo, vocês vão se resolver, vocês vão conversar, vocês vão sentar e conversar. Não posso privá-lo disso, e não posso criar essas facilidades que ele não vai ter daqui a pouco. Por quê? Porque todos nós vamos passar. Às vezes os filhos vão antes, excepcionalmente, mas a regra é que a gente vá primeiro. E eles vão ficar aí, meio que uma barata tonta no mundo. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz. E quando os problemas aparecem, não sabe como resolve, porque quem resolvia não era ele. Filhos são criados para o mundo. Tenho que ter consciência disso. Ele tem que aprender os perigos do mundo, as dificuldades do mundo e aprender a resolver as dificuldades dele. Posso orientar, posso dar uma luz, mas nunca fazer por ele. Orientar não é impor ou escolher por eles. É bem um complemento da anterior. Mais do que conselhos morais, exemplos. É mais ou menos que nem os filhos ver a gente, é o galo que vai na frente. E ele dá o primeiro passo, o resto vem no meu caminho. Como é que eu posso querer passar para o filho a ideia de que álcool, por exemplo, é uma coisa prejudicial? Se ele me viu a vida inteira fazendo festa à base de álcool e festejando com meus amigos porque nós em 3 tomamos uma caixa de cerveja, como é que eu posso? Como é que eu posso falar para ele de saúde se eu sou um fumante e fumei a vida inteira perto dele? Ele vai achar, porque eu passo o exemplo, de que fumar e beber são coisas positivas, afinal de contas meu pai e minha mãe fazem. Como é que eu faço isso? Como é que eu exijo dos meus filhos comportamentos que eu não tenho? Honestidade. Honestidade se aprende na família. Fiquei pasmo em ouvir numa palestra há um mês atrás, num congresso lá em São Paulo, um promotor de justiça que é membro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que o Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa no Nordeste, entrevistando vários pais e mães, principalmente em escolas privadas, com a seguinte pergunta: você orientaria o seu filho para se dar bem na vida ou para ser honesto? Mais de 80% respondeu para se dar bem na vida. Mais de 80% se dá bem na vida. Não importa que ele vai ser desonesto, o que vai fazer. Se ele se der bem na vida, é o que me interessa. Que ele consiga um emprego, uma fortuna, etc. Não importa se teve que passar a perna em muita gente, se teve que ir aos trancos e barrancos, o que eu quero é que ele se dê bem na vida. Se é com honestidade ou não, isso já é secundário. Olha só. Como é que eu passo o valor de honestidade para o filho, se ele vê que eu mesmo não sou honesto? Eu lembro que uma vez eu fui levar para comer um lanche, meu filho e mais 4 crianças, que eu nem conhecia, não sabia nem quem eram. E chegou lá, todo mundo sentado comendo lanche, e eu fui perguntando às crianças: você como é que você chama, onde é que você mora, quem que é seu pai, sua mãe, o que seu pai faz, sua mãe faz? E teve um deles que falou assim: eu não posso falar o que meu pai faz. Eu falei: por quê? Alguma coisa que coloca ele em risco, é perigoso e tal?
Não, ele falou para mim que eu não posso falar para ninguém o que ele faz. Aí veio meu filho e falou no meu ouvido assim: o pai dele é bicheiro. Como é que eu faço para educar um filho? Falando para ele assim: você não conta para ninguém o que eu faço. Ele vai perguntar: por quê, pai? É porque o que eu faço não é muito certo. Porque eu faço é ilícito, o que eu faço é ilegal. Como que eu passo um valor moral para um filho numa situação dessa? Ele sabendo que eu ganho a vida, mantenho a família e o mantenho com dinheiro que não vem de uma fonte lícita, seja ela qual for, um ato de corrupção, um desvio, um emprego que não me é certo ocupar, esses as pessoas normalmente não enxergam. Foi nomeado por uma coisa que não tem habilidade nenhuma para exercer. Ah, mas eu me sinto no direito de ocupar esse cargo, não tem habilidade nenhuma. O filho não está vendo? Ô pai, como é que você pode ser secretário de esporte se você nunca nem pegou numa bola? Você não tem nem ideia o que significa isso. Como é que eu posso? Não tem lógica isso. As crianças vão nos abordando com coisas muito simples do dia a dia e que eu preciso passar valores morais para ele. Esses dias do carnaval, meu filho disse assim, que é o filho de 13 anos: ô pai, você podia assinar um papel para eu ficar lá no carnaval do clube até de madrugada? Eu falei: não, você não tem idade para isso. Não, mas lá está escrito que se você assinar o papel, pode. Eu falei: não. O clube não pode pôr uma regra dessa, porque eles vão lá no fórum pedir um alvará, que diz que até 14, 16 anos, depende do alvará, só pode ficar ali acompanhado dos pais até uma certa hora. Sem os pais não interessa papel. Você não pode ir lá. Pô, mas o filho do fulano, meu amigo, ele vai. Eu falei assim: isso é problema de consciência do pai dele. O seu não vai assinar isso. Ô pai, você é quem? O Papa? Eu falei: não, eu não sou o Papa. Mas eu quero passar para você que o que é certo você pode fazer. E o que não é certo você não pode. Você acha que tem cabimento que o seu pai cobre das pessoas que cumpram a lei, processa as pessoas que não cumprem e depois faz a mesma coisa? Tem cabimento? E não é só por uma questão profissional, é por uma questão de valor moral. É antes do lado profissional. Se não é certo, não faça. Se não é teu, não pegue. Se você achou, procure o dono. Coisas básicas, elementares da vida em sociedade. São valores morais que eu tenho que passar para o filho. São os exemplos. Esses exemplos vão valer muito mais do que os conselhos morais e os discursos que eu fizer para ele. Porque os discursos, se ele não tiver uma idade boa, ele não vai nem ouvir. Ou ele vai ouvir e não vai entender nada. Mas o exemplo ele vai entender. Subindo da praia uma vez, parei num posto, encontrei lá um sujeito que eu conhecia com um menino. E o menino ficou conversando com o meu menino e eu conversando com ele. Eles estavam saindo e eu entrando. Eles foram embora, eu entrei. Meu menino me falou assim: o fulano, que era o coleguinha, estava todo feliz, porque eles entraram aí, comeram um monte de coisa, mas não precisaram pagar nada. Eu falei: como assim? Você que a hora que eles entraram, deram uma comanda a mais para eles. Então eles marcaram numa comanda só, jogaram aquela que marcou os produtos no lixo e cada um saiu com uma comanda em branco. E eu falei assim: e o que você achou disso? Eu achei que não está certo, né, pai? Eles enganaram a pessoa aqui que é o dono disso aqui. Eu falei: pois é. Como é que esse pai quer passar valor para esse filho, se ele está dizendo na prática o seguinte para o filho: se você tiver a oportunidade de enganar para levar vantagem, engane, trapaceie. É isso que ele está dizendo para os filhos. E depois a gente vê o exemplo, a repetição disso em gente que chega em altos postos no nosso governo. É gente que lá desde criança não aprendeu valor moral, e que infelizmente governam o país.
Gente, esse nível de corrupção que nós estamos vivendo aqui, eu acho que isso é até uma catarse do povo brasileiro, é o tumor que está saindo. Quem sabe por uma limpeza desse corpo social. Mas esse nível de corrupção não está só no governo. É triste falar isso. A gente se depara com isso nas pequenas coisas. É no sujeito que para o carro onde ele não podia parar. É que se tiver chance de levar vantagem, ele vai levar, de desviar, ele vai desviar. É que não tem coragem de dizer para o sujeito que recebeu um troco a mais. Coisas pequenas. Jesus dizia: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se eu não sou capaz de dar esses exemplos nas pequenas coisas, nas grandes eu também não vou dar. E para os filhos isso é essencial. Não tem como passar padrões de honestidade para o filho se ele está vendo no dia a dia que você também não é honesto. Você está com ele no carro e parou lá na vaga do portador de deficiência, parou na vaga do idoso. Ele está vendo o que você está fazendo. Parou no lugar que não podia, passou o sinal vermelho, ele está vendo. Ele está vendo. Passa o sinal amarelo, o meu já fala assim: ô pai, você passou amarelo, hein? Você passou amarelo. Eu falei: foi bobeira aqui, devia ter parado já. Percebem, são antenas, estão registrando o que você faz e o que você fala. Se você explode com qualquer coisinha, na hora de falar alguma coisa com ele, ele vai falar assim: você está nervoso, você está gritando comigo, não vai aceitar. Ou vai aceitar e não vai te ouvir. Pulamos o último aí. Só para a gente terminar, para não dar a impressão que tem pais perfeitos aqui, né? Olha, não existem pais perfeitos. Existem pais preocupados em aprender e acertar. Todos nós, muitos dos defeitos que eu citei aqui, dos nossos erros, todos nós cometemos. Todos nós, inclusive eu. A gente tem que ter consciência disso e ser preocupado em aprender e em acertar. A lição tem começo, mas não tem fim. O aprendizado é contínuo, é da hora que nasce à hora que desencarna. Não tem fim. Doutrina espírita, um roteiro pedagógico para pais e filhos. Quer educar bem o seu filho? Está aí a doutrina espírita. Uma proposta de educação espiritual, emocional, material, equilibrada, sem ficar preso a formalidades, a coisas muito pequenas, a besteiras, a acidentes, a coisas que não são as importantes para mudar o destino da sua vida e da dele. A doutrina espírita nos mostra onde é que está o foco, para onde é que você tem que caminhar. É esse que é o roteiro. Tá bom? Vamos terminar, se vocês me permitem, cantar uma coisinha aqui. Essa não é minha não, essa foi o Padre Zezinho que fez. Mas fala um pouquinho da família, eu acho que é importante a gente relembrar essa letra, deve ser conhecido de alguns. Chama Utopia. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se juntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Oh, 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 oh. Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado,
mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele tocava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Passou o tempo e hoje vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há muitos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, eu a isto chamo paz. Oh, 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 oh. Cantem. Que bom que nós viemos hoje, hein? Raul, nem sei o que falar. Você falou tudo o que a gente precisava e queria ouvir, né? Porque a família não importa qual a posição que a gente ocupe, todos participamos dela, né? Então, importante, útil, reflexões assim, importantíssimas para todos nós. Que Deus te abençoe. Mas nem vimos o tempo passar, né? Pelo menos eu. E acho que todos também estiveram atentos, porque foi muito bom, muito interessante, muito oportuno. Aprendemos muito, né? Olha, com a idade que já se tem, aprendi muita coisa aí que, né? Principalmente essa parte jurídica da filiação afetiva, não sabia disso. Olha que beleza, estamos progredindo, né? Mesmo que devagar, mas os conceitos vão mudando, né? Que bom, né? Não nos esqueçamos de que a palestra é filmada, levar tudo isso para casa. Dá para alguém, reunir pessoas para assistir juntos, fazendo comentários, porque isso tudo que ele disse é importante para todos. Não importa se é casado, se é solteiro, se é avô, o que seja. É importante para todos nós, né? E todos necessitamos das reflexões que esses conceitos despertaram em nós, né? Afinal de contas, repetindo coisas boas, a gente vai colaborar para um mundo melhor, né? Que Deus te abençoe, que ilumine com saúde, energia, né? Você só precisava vir aqui mais vezes, né? Vamos conversar com a Francisca. Mais vezes durante o ano, para que a gente possa aprender, né? Muito obrigada, viu? Deus abençoe você e o seu jardim. Vamos orar agora em agradecimento, não é? Temos muito para agradecer hoje. Elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para agradecer.
Amado Mestre Jesus, elevamos a Ti o nosso pensamento neste instante, agora para agradecer. Ah, Mestre Jesus, quanto temos a Te agradecer. Agradecemos por termos vindo a esta casa neste sábado, pela lição benéfica que chegou até nós através do nosso irmão, pela presença dos espíritos amigos que procuram nos auxiliar em nossas necessidades, pelas múltiplas oportunidades de progresso espiritual que disponibilizas a cada um de nós. Auxilia-nos, Mestre, a aproveitá-las todas, que possamos, de todo o nosso coração, assimilar as lições benéficas de Teu Evangelho, explicadas à luz da doutrina espírita, para que em nós elas possam ditar novos comportamentos, novas atitudes, modificação, para que possamos extirpar de nós aquela criatura velha, cheia de rapinas e mazelas, para assimilar novos conceitos, novas posturas, novos comportamentos, novas ideias. Ah, Mestre Jesus, quanto temos a Te agradecer. E pedimos que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança, boa vontade. Abençoa também os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares que lá estão e com quem fomos chamados a viver. Abençoa toda esta humanidade, ainda tão sofredora. Abençoa também, Mestre, àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. E que bênçãos se façam neste instante para todos nós que com humildade e fé dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Procurava tua imagem no infinito,
e no mundo mais bonito que eu podia imaginar. Mas não pensava que era sempre do meu lado, maltrapilho e maltratado, que eu iria te encontrar. Eu vi, Senhor, tua imagem difundida numa casa sem comida, num prostíbulo também. E cabisbaixo lá no fundo de uma cela, lá no morro da favela, tu morrias em alguém. Quero com meu canto convocar a todos nós pra lutar por quem ainda não tem vez e nem voz. Pão pra quem tem fome, consciência quem tem pão. Mais do que um lema é uma missão. Quero erguer os braços pro horizonte e cantar. Quero ser a ponte desta luz que vai chegar, quando cada homem puder ver no seu irmão o homem que lhe trouxe a salvação. Tu te escondes na figura do poceiro e do índio brasileiro, quando expulsos de seu chão. És tu quem sofres no latino-americano, nos famintos africanos, restos de uma exploração. Tu te ocultas no meu povo analfabeto, no menor que sem um teto, amanhã é novo réu. Em cada peito brota um grito que reclama a justiça que emana de teu trono lá no céu. Quero com meu canto convocar a todos nós pra lutar por quem ainda não tem vez e nem voz. Pão pra quem tem fome, consciência quem tem pão. Mais do que um lema é uma missão. Quero erguer os braços pro horizonte e cantar. Quero ser a ponte desta luz que vai chegar, quando cada homem puder ver no seu irmão o homem que lhe trouxe a salvação. O homem que lhe trouxe a salvação.